Bom dia, meninos, meninas do sexto ano, meus contadores de história. Tem muita gente talentosa aqui para contar história, isso mesmo. Gostei muito do resultado dos vídeos apresentados. E se você ainda não mandou o seu vídeo para mim, trate de mandar. Hoje, sexta-feira, aula de arte, pegue o seu livro. Bora lá começar! Vamos lá? Nós paramos na página 61 aí do seu livro. E hoje nós vamos falar Vivendo o Real e o Imaginário. Você sabia que a gente vive flutuando entre o real e o imaginário? Isso mesmo, a nossa cabeça também passa um monte de ideias, né? Muita coisa que não faz parte da nossa realidade. E a gente vive muitas vezes. Já viu falar que as pessoas falam, esse daí vive sonhando, é um sonhador, né? E tudo aquilo que a gente sonha para o nosso futuro, tudo aquilo que a gente imagina não é real, faz parte do imaginário. Então, será que é certo dizer que a gente fica entre o real e o imaginário? Será que viver é isso? Bora lá saber? Então vamos. A dança permite que exercitemos formas diferentes de nos movimentarmos e nos expressarmos. O espetáculo Cão Sem Plumas, da Companhia de Dança de Deborah Coker, une essa possibilidade da dança com uma poesia ao se basear no poema homônimo do poeta e diplomata brasileiro João Cabral de Melo Neto, de 1920 a 1999. Ele faleceu em 1999. Publicado em 1950, o poema narra a pobreza e o descaso da sociedade existente no percurso do rio Capibaribe, que corta o estado de Pernambuco. A peça apresenta a seguinte sinopse: o espetáculo é sobre coisas inconcebíveis que não deveriam ser permitidas. É contra a ignorância humana, destruir a natureza, as crianças, o que é cheio de vida. Deborah Coker. Enquanto os bailarinos dançam no palco, é projetado um filme realizado por Deborah Coker e Cláudio Assis. O filme participa do espetáculo como se os bailarinos transmitissem entre o palco e a tela. Cláudio Assis nasceu em Caruaru, é cineasta e dirigiu filmes como Amarelo, Manga, Baixo das Bestas e Febre do Rato. Os seus filmes foram premiados em diversos festivais de cinema, como o Festival de Cinema de Brasília e Festival Internacional de Cinema de Roterdã. A carioca Deborah Coker, considerada uma das mais importantes coreógrafas contemporâneas, foi honrada em 2001 com o prêmio Laurence Olivier na categoria Outstanding Achievement in Dance, que é uma realização mais notável em dança. É fundadora da companhia de dança Deborah Coker. Ok? Em quais manifestações artísticas você acha que existe mais de uma linguagem artística? Por quê? Gente, muitas vezes, né, a gente acha que uma obra de arte, nela se resume somente a um tipo de arte. Mas sabia que isso não é verdade? E a gente vê a prova disso aqui, né? Aqui foi utilizado dois recursos. Qual? O cinema, né, que quando passa ali, né, o filme, ao mesmo tempo os dançarinos vão dançando, acompanhando, né, a história do filme. E uma expressão artística que é muito completa, que a gente vê que isso acontece também, são os musicais. O musical a gente tem uma parte de dança, a gente tem uma parte de interpretação, né, que é uma história cantada e dançada, que também é um espetáculo que tem mais de uma expressão artística, não é isso? E aí isso acontece nos espetáculos circenses também, que envolve várias artes ali junto. Então as artes, elas são integradas, isso mesmo, elas são integradas. Muitas vezes a gente pode ter várias fontes artísticas
em um mesmo espetáculo, em um mesmo evento, no nosso sarau literário mesmo. Lá no nosso sarau literário tem várias expressões artísticas. Tem música, tem dança, tem poesia, não é isso? Então ali a gente tem várias expressões artísticas dentro de um mesmo espetáculo. Isso nós chamamos de artes integradas. E é maravilhoso quando isso acontece. Por quê? Porque as artes integradas, elas enriquecem o espetáculo. Isso mesmo. E o espetáculo fica muito mais completo. É, isso aí. Então, bora lá responder a nossa primeira questão. Em quais manifestações artísticas você acha que existe mais de uma? Mais de uma linguagem artística e por quê? Acabei de falar, né? Então, vamos lá? Vamos colocar? Próxima questão. Sobre o tema penso. Sinto liberdade em imaginar quando? Ok. Quando é que você sente liberdade em imaginar? Quando isso acontece? Quando você está no seu quarto à noite, quando você está lendo um livro, quando é que a sua imaginação ela flui, né? E com certeza a sua imaginação passa milhões de coisas, milhões de histórias, milhões de personagens. Isso acontece com a gente o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. A nossa mente não para, né? E é aí que eu quero saber, quando é que isso acontece? Quando você está sozinho, quando você está na escola, quando você está assistindo uma aula de arte, quando você está fazendo o quê? Que a sua imaginação flui, liberta, e aí você consegue imaginar muitas coisas, certo? Ok, vamos agora para a página 63. Página 63. Como vimos no início do capítulo, o espetáculo Cão Sem Plumas une o cinema, a dança e a poesia. 3 artes. Enquanto podemos usar a dança para contar história com movimentos do nosso corpo, o cinema nos conta história por meio de uma sequência de imagens. A respeito disso, responda. Sobre o corpo. Você acredita que podemos nos comunicar pelos movimentos de nosso corpo? O que você acha? Claro! E a gente tem uma prova disso que é o cinema mudo. O cinema mudo, a gente entende toda a história através de quê? De gestos, da mímica, do que ele quer fazer, não é isso? Então você acha que a gente pode se comunicar através do corpo? É claro que sim, o tempo todo a gente se movimenta por meio dos nossos gestos, por meio das nossas expressões faciais. Muitas vezes a gente não precisa falar nada e a pessoa sabe que a gente está chateada, que a gente está desconfiada, não é isso? Todas as nossas ações, né, elas são transmitidas também não só pela fala, mas também por gestos. A gente gesticula o tempo todo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o tempo todo que a gente conversa, a gente está gesticulando e a gente está tendo expressão faciais. Isso mesmo, isso é normal do ser humano, faz parte da nossa, né, da nossa fisiologia, isso faz parte da gente, a gente é assim, tá? Número 2. Em que momentos você mais usa o seu corpo para se expressar? Em quais momentos que você mais usa o seu corpo para expressar? Quando você conversa com alguém? Quando você dança? Quando você vai falar. É uma resposta pessoal. Se for o meu caso, né? Quais são os momentos que eu mais uso o meu corpo para expressar? Quando eu estou dando aula. Quando eu estou dando aula, eu consigo ter mais expressões. Por quê? Porque eu tento aqui o tempo todo, quando eu estou explicando os conteúdos, gesticular para chamar a sua atenção para aquilo que eu estou falando. Então, eu acho que quando eu estou dando aula. E você, quando isso acontece? Sobre o cinema. Qual é o seu filme favorito? Olha que pergunta bacana, hein? Qual seria o meu filme favorito? Tem um filme que eu acho que vocês já assistiram que chama Avatar. Eu acho esse filme é um dos meus favoritos. É claro que eu gosto de muitos outros, né? Que a gente já assistiu muito filme aí pela vida. Mas Avatar é um filme que eu gosto muito. Número 2.
Quais os recursos que o seu filme favorito usa para contar histórias? Quais são os recursos, né? No meu filme tem a natureza, são árvores, né? São cientistas, né? São também seres de outra dimensão, né? Que são os avatares. A gente vê ali. Ai, são tantas coisas bacanas, né? Quais são os recursos? São todos esses que eu falei, né? A natureza, tecnologia, avatares. Então, é tudo isso. E eu quero saber do seu filme favorito. Quais são os recursos que são utilizados para contar a história? Ok? Vamos lá então? Vamos agora para a nossa próxima página. O que as outras pessoas pensam sobre? Agora vamos saber o que as outras pessoas pensam sobre. Ok. Cinema, diversão e arte. Você já escutou uma música parecida com essa? Não? Ok. O cinema consegue unir o real e o imaginário quando nos conta histórias de uma forma lúdica, especial, ora utilizando a alegria, o amor, ora utilizando o drama e o pavor. A tela do cinema consegue despertar emoções em quem está ali assistindo, pois cria um espaço quase mágico que nos transporta da realidade para o universo do filme. Isso é muito verdade. O cinema foi criado no final do século XIX, na França. A técnica de se fazer filme consistia em projetar várias fotografias, chamadas de fotogramas, que representavam as imagens de momentos sucessivos de objetos ou personagens, criando assim a ilusão de que esses estavam em movimento. Essa técnica foi aperfeiçoada pelos irmãos Lumière. Louis, que nasceu em 1864 e morreu em 1948, e Auguste, que nasceu em 1862 e morreu em 1954. No início, o cinema era em preto e branco e não possuía sons das cenas e das falas dos personagens. Para saber o que diziam os personagens, além das expressões e dos movimentos que os atores faziam, apareciam cartazes com frases escritas entre uma imagem e outra, e era chamado de cinema mudo. Havia músicas, na sua função era apenas de acompanhar as cenas e as suas mudanças. O ano de 1927 é um marco da história do cinema, pois nele ocorre a criação do primeiro filme falado, contendo músicas e diálogos dos personagens. Nos dias atuais, a tecnologia nos permite ver filmes com cores, sons, utilizar computação gráfica para realizar efeitos especiais, envolvendo cada vez mais as pessoas nesse universo. Olha que mudança, gente! Lá do início com os irmãos Lumière, e a gente sabe, né, que até o cinema, tem uma rede aí de cinemas no Brasil, né, que é o Cinema Lumière, inclusive temos aqui em Goiânia, eu acho que fica ali no Shopping Bougainville, no setor oeste, né, o Cinema Lumière, não é isso? E o Cinema Lumière é uma homenagem aos irmãos Lumière, né, que o cinema praticamente começou ali na França com eles, né, e sofreu uma evolução muito grande, porque antes era um livro praticamente, né? As imagens eram passadas rapidamente, dando uma ideia de movimento, mas contando uma história. E posteriormente foi evoluindo, né? E a gente vê que depois, né, a gente consegue aí ter um cinema com diálogo, filmado, com personagens conversando e etc. E hoje nós temos aí uma evolução tremenda do cinema. A gente vê a utilização de computação gráfica, né, de tanto recurso tecnológico utilizado aí nos cinemas, que é quase surreal. Então vamos lá. Vamos então continuar. Eu acho que essa ideia que eu tô tendo aqui, que o cinema hoje é quase que surreal, eu acho que é a mesma ideia que as pessoas tinham, né, quando elas viram pela primeira vez um cinema filmado com diálogo com pessoas. Eu acho que eles ficaram tão encantados, assim como a gente fica aí no nosso dia a dia com essas tecnologias, né, que são aí inseridas dentro do cinema, dentro de tudo da nossa vida. Então eu acho que a sensação é a mesma.
E claro que daqui 20, 30, 40 anos, as nossas próximas gerações aí vão falar, nossa, antigamente era assim, que era na nossa época, né? Era desse jeito. Agora pensa o que que o futuro, né, o que que nos aguarde aí no futuro, né? Deve nos surpreender bastante com tudo isso aí que tá para vir, por vir. Ok, vamos lá, vamos continuar a página 65. Aí aqui eu tenho, né? Eu tenho um clássico, né? Que é, deixa eu ver aqui, nós temos Harold, ator considerado um dos gênios do cinema mudo na cena do relógio em Um Homem-Mosca, em 1923, uma das mais famosas cenas do cinema mudo. Aí, essa foto é muito famosa, inclusive a gente vê vários quadros, né, que são vendidos aí, que possuem essa cena aí desse filme, né, que é O Homem-Mosca. Esse filme ele foi passado em 1923, o cinema era preto e branco ainda, né? E o cinema também era mudo. E aqui eu tenho a cena do filme A Invenção de Hugo Cabret. O filme faz homenagem ao cineasta Georges Méliès e um dos precursores do cinema por usar efeitos visuais para criar mundos fantásticos. Aí a gente vê aí também outra cena de outro filme. Aqui com já cinema colorido, né? A gente vê também a utilização já de recursos mais sofisticados, né? E efeitos visuais que são colocados aí, que dá um outro efeito, né, no cinema, desde a criação do cinema mudo lá atrás até então. Ok? Diálogos com o tema. Festivais de cinema são eventos que contemplam premiações, palestras e exibição de filmes. Esses eventos são realizados para divulgar e valorizar os trabalhos feitos na área cinematográfica. Usando jornais, revistas, internet, com a ajuda da professora, pesquise sobre festivais de cinema. Ah, essa pesquisa é muito bacana. Você vai pesquisar um festival de cinema que acontece aqui no nosso estado. E a gente tem o FICA, né? Que é um festival internacional de cinema ambiental, isso mesmo, que acontece na cidade de Goiás, Goiás Velho, né? Então vamos lá, você pode colocar o FICA aí. B, um festival de cinema brasileiro em um estado diferente do que você mora. Aí a gente tem lá em Gramado, a gente tem um festival de cinema lá. Eu quero que você pesquise. Um festival de cinema que acontece fora do Brasil. Ah, tem muitas, né? E aí eu quero que você coloque aí o mais famoso. Eu quero ver se você vai encontrá-lo, tá? E sobre algumas das áreas e funções para a realização de um filme. Sobre algumas das áreas e funções para a realização de um filme. A gente tem a direção, a produção, a direção de arte, o diretor de som e a edição e montagem. Você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar a função de cada um, né, dentro do cinema. O que faz a direção? O que faz o diretor? O que faz o produtor? A direção de arte, a direção de som, a edição de montagem, a edição e montagem. Eu quero que você pesquise a função de cada um dentro do cinema, né? E escreva no seu caderno. O exercício número 1 e o exercício número 2, os dois é para ser feitos no caderno, tá? Deverão ser feitos no caderno. Ok? Vamos lá então, número 3. O cinema é considerado a sétima arte, uma fábrica de sonhos. De acordo com o seu conhecimento, você concorda com essa afirmativa? E aí, o que você acha, gente? Você acha que o cinema, ele pode ser considerado a sétima arte? O que você acha? Ou não? Quero que você escreva aí, tá bom? É uma pergunta, é uma resposta pessoal. Então, você que vai responder aí a sua opinião sobre a sétima arte. Número 4. No mundo do cinema, existem diferentes gêneros de filme. Quando um filme é rotulado dentro de um gênero,
é por atender às expectativas sobre um tipo de filme que o público verá. Por exemplo, quando dizemos que um filme é do gênero de ação, geralmente é esperado uma história que gira em torno de conflitos, crime, força física, uso de efeitos especiais, violência, tem tudo isso, né? E sabemos disso. Sabendo disso, pesquise e escreva as principais características dos gêneros a seguir. Ok, então você vai fazendo uma pesquisa. A gente tem alguns gêneros aqui, né? Alguns tipos de filme. E então vamos lá. Drama. O que consiste em drama? O que vai ter um filme que tem drama? Você vai colocar romance, uma história de um casal. Tem que ter, né? Tem que ter um romance aí. Comédia, uma história engraçada. Ficção científica é uma história que utiliza vários recursos científicos, né? Que vai contar sobre uma descoberta científica, né? Vai falar sobre o mundo da ciência. Ação vai ter que ter movimento, né? O próprio nome fala. Então vai ter que ter o quê? Velocidade, luta, violência, isso tudo envolve ação, né? Que é o movimento. Aventura também, né? Também, só que não tem muita violência. A aventura é mais o quê? Mais desafios, né? Desafios, movimento, etc. Documentário. Documentário é somente o quê? É um registro de um fato, né, que aconteceu, de uma história, né, Então, documentário não envolve basicamente, né, todos esses outros pontos que nós colocamos aí, né? A animação geralmente é um filme direcionado a crianças, né? Mas muito adulto também gosta, né? E vai ter que ter personagens animados, né? Animação, ou vai ter também recursos, né, de animação. Musical é aquele filme que a história ela é cantada também. A gente tem um exemplo de filme musical, Mamma Mia. Você já deve ter assistido Mamma Mia, né? Filme da Disney também, vários, né? Vários, tem uma parte da história e uma parte que é cantada, que tem muito isso lá na Disney. 5. Que tal conhecer as preferências dos colegas em sala? Cada um deverá optar por um gênero pesquisado. Registre o número de pessoas que escolheram cada gênero. Na tabela a seguir, você vai marcar aí, né? A gente não vai colocar aqui o quantitativo, porque a gente não vai ter como fazer esse exercício em grupo. Mas eu quero que você coloque uma porcentagem do quanto você gosta de filme. Drama. Qual que é a porcentagem de filme de drama que você assiste? 0%? 3%? 10%? É assim que eu quero que você responda. Romance. Eu assisto mais romance porque eu gosto de filme que tem romance. Então, eu assisto quase que a metade de todos os filmes que eu assisto é romance. Então, eu vou colocar 50%. Comédia. É médio. Gosto de comédia, mas não tanto. 20%. Ficção científica. Não gosto muito. 0%. Ação. Também não gosto. 0%. Documentário. Também acho chato documentário, não gosto muito. 2%. A animação. A animação eu gosto. Pode colocar aí 15%. Mas o fechamento dessa proporção, ela tem que atingir o quê? 100%, claro, né? Então, você vai fazer uma proporção aí, né? Em relação ao que você assiste, né? Do seu gosto para o cinema, o que você gosta mais, o que você gosta menos nessa proporção de uma escala de 0 a 100%, ok? Bora lá então? Vamos continuar agora com o exercício número 6. Exercício número 6. Agora é a sua vez. Escolha um filme a que você assistiu e que você achou inesquecível. Vamos lá então? Nome do filme, o gênero, os personagens, o ambiente, o enredo, que são os fatos, né? História do filme. Então você vai escrever aí, tá bom? O seu filme preferido, o seu filme inesquecível. Agora, vamos para informações sobre o tema. Fundado em fevereiro de 2005, o YouTube permite que bilhões de pessoas descubram, assistam e compartilhem vídeos criados originalmente. O YouTube
Oferece um fórum para que as pessoas se conectem, informem e inspire outros em todo o globo. E age como uma plataforma de distribuição para criadores e anunciantes de conteúdo original, pequenos e grandes. Bela plataforma, YouTube. Qualquer pessoa pode divulgar conteúdos, criando uma conta pessoal. É uma ferramenta que possibilita tanto o acesso aos conteúdos dos mais variados temas por qualquer pessoa. É muito bacana mesmo. E se a gente está assistindo essa aula aqui hoje, graças ao YouTube, isso mesmo. Ele nos dá essa possibilidade nesse momento de pandemia que é fundamental, né, de você ter acesso às suas aulas por meio daqui da plataforma. Viva o YouTube! Vamos lá, gente, vamos continuar? Então, nós vamos aí para a página 68. Vamos para a página 68. Continuar falando do YouTube. Por meio da internet, como também abre espaço à criação artística e sua divulgação. Podem ser criados e divulgados vídeos, músicas e outras apresentações artísticas das mais diversas linguagens. Como vimos no espetáculo de Deborah Coker, cada vez mais os recursos tecnológicos estão à disposição da arte. E assim como a própria arte, eles evoluem no decorrer do tempo. Vimos, por exemplo, como o cinema evoluiu até os dias de hoje. As camadas mídias digitais fortalecem a relação entre a arte e a tecnologia, proporcionando o registro histórico da arte e favorecendo a sua melhor compreensão. As ferramentas tecnológicas que temos à nossa disposição possibilitam a criação artística e a sua divulgação. Qualquer pessoa hoje pode gravar vídeo e fazer fotografias de qualidade com um smartphone, por exemplo. Assim como produzir arte, a tecnologia também nos permite conhecer obras de inúmeros artistas, de diversas épocas e estilos. Podemos, por exemplo, visitar vários museus, isso mesmo, de diferentes partes do mundo, utilizando a internet. Que tal conhecer alguns? Aí aqui eu tenho endereços de alguns museus aí, museu virtual. Eu gostaria muito que você visitasse esses museus, né? Copie aí o endereço e digite no seu computador e visite um dos maiores museus aí, né? Que é o Museu do Louvre na França. Olha que bacana, você ter a possibilidade aqui do Brasil ir até o Museu de Louvre. E também nós temos aí museus brasileiros, né? E a gente tem também um museu virtual da caverna de Lascaux na França. Não sei se a pronúncia certa é essa, porque eu não falo francês, mas é uma oportunidade incrível de você conhecer obras aí muito famosas, né, em diversos lugares do mundo. E a internet, né, o YouTube, as mídias digitais, a tecnologia nos permite fazer tanta coisa, né, nos abre um leque de possibilidades imenso de você ter muita cultura sem precisar sair de casa. Né? Você pode conhecer milhões de museus, obras de artes, lugares fantásticos aqui, né, da tela do seu computador. Então, isso é muito bacana. Então, hoje em dia, ninguém pode reclamar de não ter cultura. Tá aí, ó, tudo à disposição. Vamos lá, gente, vamos ser cult. Vamos lá? Mídia digital. A mídia digital, ela constitui-se uma ferramenta de divulgação de informações, de comunicação social, que utiliza por meio do computador ou de outro equipamento digital, tendo como suporte a internet. Santa internet, né? Vamos agora para a página 69. Página 69. Vamos criar um cinema mudo? Bora lá? Essa você vai ter que fazer, hein? Material: uma caixa grande, de preferência quadrada. 2 bastões, que pode ser feito com cabo de vassoura, cortados ao meio. Folha de papel colorido, folha de papel ofício. Ok? Você vai escolher um estilo, tá? Drama, comédia, ação, o que você preferir.
e vai criar um roteiro de um filme. Você vai desenvolver as cenas nas folhas de papel em branco, utilizando o material que você deseja. É importante que você pegue as folhas de chamex ou papel ofício e que você grude uma na outra, formando uma folha bem longa, né? Vai grudando uma folha na outra, e aí você vai desenhando a sequência da sua história. Eu posso colar imagens, né? Eu não desenho muito bem, eu posso colar? Pode, desde que tenha uma sequência, né? Da história para que a pessoa que estiver assistindo ali consiga entender. E aí você vai colocar nessa caixa as duas manivelas, né? Essas duas manivelas, ó, uma superior e uma inferior. E você vai ligar a folha, né? A folha, ela vai ter que estar ligada nessas duas manivelas aqui, que quando rodada, ela foi enrolando, né? Ela vai soltando na parte de baixo e o filme vai passando. Quero que você faça isso, grave um vídeo, tá? Peça uma pessoa para te ajudar aí. E aí eu quero que você vá contando. Não é cinema mudo. Então você não precisa contar, desculpa. Você vai girando devagar para que eu possa entender a sua história. Ok? Então tá bom. Então eu vou ficar aguardando, tá? O seu material aí. E tem material, que todo esse material tem aí na sua casa, né? Com certeza você deve ter um cabo de vassoura. Com certeza você deve ter uma caixa. Se não, é muito fácil de você encontrar uma caixa de papelão por aí, né? E aí eu quero que você faça o seu cinema mudo, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar. Agora nós vamos para a nossa última página de hoje. Passou rápido hoje, né? O que será que aconteceu? É claro que o seu tempo aí vai ser muito maior do que o nosso tempo aqui de aula, porque você vai ter que, você está escrevendo, você está respondendo, né? Claro que o seu tempo vai ser superior aqui ao meu. Vamos lá, número 1, com a ajuda de diferentes fontes de informação, dicionário, livro, internet, você vai registrar o significado das palavras. Então me fala, o que significa trabalho, lúdico, espetáculo e contemplar, tá? Escreva o significado dessas palavras, gente, pelo amor de Deus, tá? Não escreva frase com letras minúsculas no início, tá? Cuidado com as palavras que vocês estão escrevendo. Acabou de escrever? Leia, tá? E eu não quero só resposta sim, não quero nada disso. Tem muita gente que está limitando as respostas sim, não, talvez, porque não está nem lendo as questões. E às vezes eu tenho até a impressão que não está nem assistindo às aulas, tá? Então eu quero, porque aqui a gente faz passo a passo. Eu não estou deixando passar nada sem a gente ler, sem a gente discutir, né? Para que você consiga realmente fazer a sua tarefa e sem dúvida nenhuma, com uma completa autonomia e uma certeza que você está fazendo da forma correta. Mas para que você consiga fazer dessa forma, é preciso que você assista a aula, tá? E se você não estiver assistindo a aula, você nem está ouvindo isso, né? Mas, de repente, vou dar a sorte de hoje você estar aqui assistindo, né? Então, que você entenda que é necessário assistir o passo a passo da aula, sim, tá bom? Vivenciando o tema. Vamos lá? Cineclubes são espaços onde podemos ver e conversar sobre filmes, trocando ideias e interpretações com nossos colegas. Vamos criar um cineclube dentro da escola? Siga o roteiro. Com o professor e seus colegas, escolha o filme no qual será assistido. Assista o filme junto na escola. Não esqueça de levar a pipoca. Após assistir o filme, converse sobre as interpretações, ideias e os sentimentos sugeridos durante o filme. Não é assim, né? Essa, infelizmente, a gente não consegue fazer ainda, principalmente porque nós não podemos ficar em ambientes fechados, igual simulando um cinema, né? Então, isso a gente não consegue fazer nesse momento, tá? Porque a gente está aí evitando a aproximação, né, com o colega, a gente tem que manter o distanciamento. Então, é por isso que a gente não vai fazer dessa forma nesse momento, tá bom? Gente, eu tô só marcando aqui. Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Muito bem. Eu fico esperando, tá? As suas atividades, registre, envie para mim, tá certo? Faça tudo com muito capricho, com muita dedicação e muita organização. Eu sei que você é capaz. E eu estou aguardando tudo isso no meu WhatsApp. Hoje ainda. Vamos ver, né? De repente dá certo.
Beijo grande, gente. Tenha um ótimo final de semana. Nos encontramos na próxima semana aí, quinta-feira, na nossa aula de cidadania, moral e ética. Beijo. Tchau, tchau.